Fala pessoal, bom, imagino que não deva estar tudo bem aí com vocês, porque, como vocês já sabem, todo mundo já está sabendo, claro, ontem saiu a notícia de que o David Lynch, um dos maiores cineastas da geração dele, morreu aos 78 anos. Ele ia fazer 79 agora dia 20, mas acabou morrendo, né? Fazia muito tempo que uma morte de um artista famoso, assim, uma pessoa que eu não conhecia, mas admirava o trabalho à distância, me pegava tanto quanto a morte do David Lynch. Eu não me lembro quando foi a última vez, tem um bom tempo, para falar a verdade. E eu achei melhor gravar esse vídeo depois, segurar para gravar no dia seguinte mesmo, porque se eu fosse gravar ontem, na hora, no calor do momento, ia ficar um caos de ideias, eu não ia conseguir concatenar as minhas ideias e o vídeo ia ficar uma bagunça completa. Mas a gente já sabia, já fazia algum tempo aí, que o David Lynch não estava bem. A gente já sabia das questões de saúde dele, que a coisa não vinha correndo muito bem e tal, mas mesmo assim a gente nunca está preparado para o momento que chega a notícia de fato. Como eu falei, é um dos cineastas mais influentes. Sinceramente, eu acho que eu consigo contar nos dedos aqui das duas mãos a quantidade de cineastas que foram influentes, como o David Lynch, na formação da cinefilia contemporânea, essa cinefilia que a gente vive no presente. Pouquíssimos cineastas foram tão influentes nessa formação da nova cinefilia quanto o David Lynch. Eu tenho certeza que uns 95% de vocês aí que estão me assistindo agora, que são cinéfilos, os 95% de vocês tiveram o gosto e a formação cinéfila de vocês muito influenciada pela obra do David Lynch, lá quando vocês estavam iniciando a cinefilia de vocês. Sinceramente, assim, com todos os filmes que ele fez que tiveram um grande um impacto em vocês cinéfilos, né? Desde o Eraserhead lá atrás, até o Mulholland Drive lá na frente, passando pelo Homem-Elefante, pelo Império dos Sonhos, pela própria série Twin Peaks, enfim, o Lost Highway, enfim. Inclusive, no meio do ano passado, eu fui numa sessão comemorativa que teve do Mulholland Drive, né, o Cidade dos Sonhos, e a sessão tava lotada, e é um filme que já tem mais de 20 anos, pra vocês verem, assim, tipo, o filme realmente tem uma fanbase realmente muito intensa, muito engajada. O que eu acho que tornou o David Lynch, a obra do David Lynch, tão rica e tão singular? Né? Os filmes do David Lynch são aqueles filmes que você... Se você não soubesse que são dirigidos pelo David Lynch, ainda assim você olharia e falaria, cara, esse filme obviamente foi dirigido pelo David Lynch, de tão singular que é o estilo dele. Eu acho que o cinema dele, ele conseguiu retratar muito bem na tela o que o próprio David Lynch identificava como sendo uma lógica dos sonhos. Né? Essa lógica meio turva, onde nada faz muito sentido, onde há uma certa melancolia ali, sempre subjacente, e é uma coisa que não dá pra você explicar. Né? Quando você acorda de um sonho, você vai chegar pros teus pais, pros seus familiares, pros seus amigos e tentar explicar aquele sonho, nunca tem como. Porque é uma lógica muito particular que ocorre lá no nosso inconsciente mesmo, que, enfim, às vezes não dá para traduzir em palavras, mas o David Lynch acreditava que dava para traduzir em cinema. As palavras podiam não dar conta, mas o cinema, com as suas capacidades, os seus elementos de linguagem particulares, poderiam retratar o sonho em imagem e som. E foi o que ele conseguiu fazer ao longo da carreira toda dele. Transformar o inexplicável em algo que a gente pudesse ver na tela, né? E ele dizia que só o cinema podia reproduzir isso, e como disse o meu queridíssimo Márcio Salem, também crítico de cinema, beijo Márcio, segundo ele, o David Lynch, ele provou que o cinema é capaz de tudo. Tudo é possível no cinema. E nisso, dentro disso, acabava surgindo uma outra coisa, uma outra discussão interessante para se ter a partir da obra do David Lynch, que é essa questão de que os filmes dele eram filmes que muita gente acusa de ser filmes que ninguém entendia, porque eram filmes que não se entendia, né? Eram filmes que muitas vezes eram ilógicos, que seguiam essa lógica turva do sonho, da obnubilação e tal. Só que a beleza do cinema do David Lynch parte muito disso, de que ele conseguiu mostrar, como também disse o meu também grande amigo Diego Qualia, beijo Diego, arte não se explica. O David Lynch mostrou isso através da obra dele. Por quê?
Porque em tempos contemporâneos de hoje em dia, em que existe muito essa corrida para tentar se racionalizar tudo na arte, tentar transformar a arte numa análise, encarar a arte sob uma análise do rigor matemático, da objetividade, onde tudo tem que ter um significado, tudo tem que ter um simbolismo, ou pelo menos vamos dizer assim, um significado mesmo que seja concreto. Não dá para... Assim, sinceramente, o David Lynch ele estava aí para mostrar que não, nem tudo, a arte não se explica. Nem tudo na arte precisa ser concreto. A arte pode ser abstrata. A arte é o território dos sonhos, do lúdico, do imaginário. Sabe, não tem como você querer submeter a arte a esse rigor matemático de ter que transformar tudo, encarar tudo sob uma ótica da objetividade pura. Não tem como. O David Lynch até falou isso uma vez, que assim, tipo, as pessoas ficam querendo cobrar que o cinema faça sentido, que a arte faça sentido, que tenha uma lógica, mas no mundo real as pessoas simplesmente aceitam que as coisas não fazem sentido. Por que na arte as pessoas ficam querendo cobrar esse rigor da lógica, do sentido o tempo todo, sabe? E isso é uma coisa que o David Lynch ele tinha muito, assim, em entrevistas, por exemplo. A recusa dele em querer explicar as obras dele é uma recusa que eu, assim, sinceramente, eu tenho o máximo respeito por isso que ele faz, porque de tanto que as pessoas ficam cobrando explicações da arte e tudo, volta e meia eu vejo cineastas, diretores, às vezes até diretores grandes, renomados aí, fazendo questão de explicar cada minúcia das obras dele, e eu acho que isso daí é uma coisa que tira completamente a graça da experiência, do discutir cinema, do pensar cinema, que é você ressignificar aquela obra sob o seu filtro da sua subjetividade. A partir do momento que você explica a arte objetivamente, você mata qualquer possibilidade de uma diversidade de sentimentos, de percepções sobre uma mesma obra, sobre um mesmo material artístico. Então, assim, teve uma entrevista famosa do David Lynch em que o entrevistador pergunta, ele dizia que o Eraserhead era o filme mais espiritual dele, e aí o entrevistador perguntava, disserte sobre isso? E aí o David Lynch apenas respondia, educadamente, não. E é isso, não tem que explicar exatamente, porque aí mata, assim, impede que o filme se ressignifique para cada uma das pessoas que for assistir. É isso, cara, você tem que deixar o filme viver em cada um que o assistir. E o David Lynch prezava muito por isso. Ele era um grande bastião contra essa sanha de tudo ter que fazer sentido e tudo tem que ser explicado o tempo todo. Como ele comentou uma vez, as pessoas saem do filme querendo falar sobre ele o tempo todo e tal, só que, cara, o filme fala por si só, sabe? Nem todo filme, isso é uma coisa que eu defendo, quando alguém critica o David Lynch por nada fazer sentido na obra dele, eu falo que, cara, nem todo filme precisa fazer sentido, nem todo filme precisa ser entendido. Às vezes, basta o filme ser sentido. Basta sentir. Às vezes, entender o filme é sentir o filme. No caso dos filmes do David Lynch, é sonhar a partir do filme. Enfim, E é interessante isso, que assim, tipo, assim, como eu falei, o cinema, a arte, de um modo geral, são o império das sensações. E você pode acusar os filmes do David Lynch de muitas coisas, mas você não pode acusar eles de serem filmes herméticos. Porque eles eram filmes que, assim, transportavam você para um mundo de sensações, e, sinceramente, de minha parte, eu perdi a conta da quantidade de vezes ao longo desses anos todos em que eu me emocionei com os filmes do David Lynch. Eu não consigo nem dizer a quantidade de vezes. O Homem-Elefante, que talvez seja o filme menos incognoscível do David Lynch, digamos assim, o filme mais, digamos assim, mais palatável do David Lynch para o grande público, ainda assim, cara, é um filme que me emociona, e o Mulholland Drive também, assim, o bom dos filmes do David Lynch é isso, cara, eles me emocionavam mesmo quando eu não sabia o que estava acontecendo, e isso pra mim diz tudo. E como também disse o Arthur Tuoto, também, de novo, beijo Arthur Tuoto, o David Lynch, pro Arthur Tuoto, ele é um cineasta experimental que tinha um alcance que hoje é impossível. O alcance do David Lynch, da experimentação da arte do David Lynch, hoje seria impossível um diretor
ter o mesmo alcance que ele teve fazendo esse tipo de filme. Inclusive, eu até relembro aqui, aí saindo do campo do cinema, indo pro campo da televisão, Twin Peaks, as pessoas que nasceram depois não têm noção que Twin Peaks foi um grande fenômeno de audiência. Eu conheço algumas pessoas, assim, no meu dia a dia, assim, que eram vivas lá na época que Twin Peaks estavam passando, que não são pessoas cinéfilas, não são pessoas desse campo, assim, pessoas desse campo, e que viam Twin Peaks na Globo, depois do Fantástico, e gostavam. Então, assim, o Twin Peaks, sendo essa obra pirada como ela é, conseguiu atingir um público muito grande. E isso meio que significou uma pequena revolução dentro da televisão norte-americana também. Eu acho fantástico como que o David Lynch, ele era um cara tão inquieto com relação à experimentação da arte, do audiovisual de um modo geral, que ele se manteve ativo nesse meio praticamente até o fim da vida, né? A última aparição dele, que eu me lembre, foi nos Fabelmans do Steven Spielberg, né? Que ele interpreta o John Ford, que é uma ponta maravilhosa, e você pensar que a carreira dele, um dos últimos momentos da carreira dele foi esse, é mais lindo ainda. Mas assim, além disso, ele se manteve produzindo o tempo todo aqueles videozinhos diários falando da previsão do tempo, esse tipo de coisa e tal. A quantidade de curtas-metragens e vídeos que o David Lynch produziu é tão avassaladora que, somada aos longas-metragens ficcionais ou documentários que ele participou e as próprias séries de TV e tal, cara, é impossível você maratonar toda a carreira do David Lynch a curto prazo. É impossível, porque o cara realmente produziu muito. Ele era um cara muito fascinado com as possibilidades do audiovisual, e isso pra mim é algo singular. Inclusive, a gente até podia sonhar em talvez ver uma última obra, um último longa-metragem do David Lynch, mas isso não aconteceu. Mas ainda assim, o que ficou é eterno, e é isso. Basicamente, o que eu tenho a dizer sobre o David Lynch é: vá em paz, David Lynch, e obrigado por me fazer e fazer tanta gente ao redor sonhar acordado tantas vezes. É isso aí.